Bora Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena. E Ana Paula Rodrigues, Gida Boer e toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Que legal poder fazer o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes junto com você, nosso querido ouvinte, viu? Tô curtindo bastante. Espero que vocês que estão aí do outro lado também estejam curtindo, viu? Porque eu tô muito animado e quero fazer esse programa cada vez mais pertinho de vocês. Ô, Ana, falando em pertinho, tem mensagem aí dos telespectadores, dos nossos ouvintes, né? Telespectadores também que acompanham de manhã e os ouvintes agora à tarde. E também quem tá no YouTube nos assistindo, no YouTube oficial aqui da Rádio Bandeirantes, os pode internautas. Internautas. É internauta, telespectador, ouvinte, tem de tudo, tanto hein? nome, né? Estamos em todas as plataformas. Vou agradecer então aos ouvintes que estão participando. O Antônio falou que o programa tá 10, falou que nós somos muito simpáticos, viu? Eu gosto de ser legal. simpática. É o Antônio? É o Antônio, obrigada, viu? Valeu, Antônio. Vamos aqui a mais uma mensagem de áudio que o nosso ouvinte gravou. Bom dia, Aninha. Bom dia, Joel. Tudo bom para vocês aí? E, Joel, depois dessa receita, você pode ir lá participar do Masterchef com a Paola, com o Jacan, com eles todos lá. Já pensou? Ia passar vergonha lá. Qual o nome do nosso ouvinte? Puxa o nome vida, desse? eu tenho um talento para não entender. Eu acho que ele não falou, não falou, né? Primeiro um abraço a você. Obrigado pela mensagem, viu, querido ouvinte? Agora Mas eu ia passar vergonha lá. Imagina, eu preciso repetir que eu tô surpresa com a sua receita, viu? Um negócio impressionante. Talvez na semana que vem eu traga. Você gostou? Dá uma diferença, gostei. né? Tem mais ouvinte aí? Mais uma. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Bruna. Ô, Joel, repete a receita do vinagrete aí. Rapaz, a hora que você falou, deu água na boca, mas não consegui guardar tudo que você coloca aí, não. Repete pra nós aí. Excelente programa aí, viu? Sucesso a todos aí. Pedro Zé Bonifácio, interior de São Paulo. O Pedro que tem uma foto de contato que é a coisa mais linda do mundo. Deve ser a filhinha dele. Nossa, que bebezinha linda. Os dois uniformizados com o uniforme do São Paulo. 5 meses a nenenzinha tem, com um sorriso lindão na foto. Um beijo pra ela, um abraço pra você. Ô Pedro, rapidamente a receita. Ó, tomate, cebola roxa, maçã verde, pimentão do vermelho e do amarelo, hortelã, salsinha e cebolinha. Detalhe, cortar tudo pequenininho. Só a maçã verde que você pode deixar um pouquinho maior. E coloque também um pouco de castanhas. Bastante azeite, tá? É uma porção bem regada no azeite. Um pouquinho de sal e pimenta também. Sal a gosto, é claro. Ô Pedro, faça o teste aí, depois envia uma mensagem pra gente pra confirmar se ficou bom ou não, tá? Fechado, meu velho? É isso. Tá Vamos bom. pra Mayra? Vamos, a Mayra de Amo, para a gente voltar a falar, para nós voltarmos a falar dessa questão da quarentena, né? Já antecipamos aqui que o ABC, como outras cidades da região metropolitana, não terão a cor laranja, ou seja, não estarão na fase mais flexível a partir da semana que vem. Ô Mayra, isso já foi antecipado mesmo, né? O governo do estado já se posicionou nesse sentido, então até a segunda ordem, as cidades do ABC, cidades da região metropolitana como um todo e do litoral, continuam na cor vermelha, correto? Exatamente, né? Inicialmente, há 7 dias atrás, quando teve a primeira classificação, o governo já tinha dito que só depois de 14 dias que poderia haver uma reclassificação. Então, agora teve uma avaliação, mas por enquanto nada muda, nenhuma região do estado muda de fase. Então, ABC Paulista, Grande São Paulo e Baixada continuam na fase 1. Mas o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, já adiantou que houve uma melhora nas taxas da Baixada Santista, Vale do Ribeira e Vale do Paraíba. Na Baixada Santista, melhora nas taxas de ocupação e no número de casos. Então, ele disse que a Baixada está com um viés laranja e já deve poder passar para essa fase na semana que vem, se mantiver esses índices. E, por outro lado, Bauru e Barretos teve uma piora e, se não melhorar, vai regredir de fase na próxima classificação, na quarta-feira que vem. E Bauru pode regredir? Bauru está na fase amarela? Sim, pode estar na fase laranja. Pode sim, tá na fase laranja e pode regredir junto com Barretos. Mesma situação, aumento no número de casos
e óbitos nessas duas regiões. Agora, na região metropolitana de São Paulo, a melhora não foi suficiente ainda. Na semana passada, essa região estava com 93% de ocupação de UTIs, nos 106 hospitais, isso a Grande São Paulo como um todo, tirando a capital, e passou para 85,5%. Só que para passar para a fase 2, é necessário uma taxa de ocupação de UTI abaixo de 80%, né, entre 70% e 80%. Por isso, se não houver uma melhora, a região metropolitana de São Paulo, incluindo aí o ABC, também não vai passar de fase na próxima semana, Joel. Vai dar pau isso aí, vai dar muita discussão. Eu sei que eu tenho que te liberar, Mayra. Muito obrigado, viu? Bom trabalho a você aí. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na tela. Aqui na tela não, aqui no Dial. Até eu me acostumar com tela, TV, também. rádio. A gente tá no YouTube, você inclusive tá se ela tá na vendo. tela aí, ó. Cadê a Mayra? Já desplugou a nossa Mayra. Amanhã a gente volta a se falar aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Mas eu tô me lembrando aqui da entrevista que fizemos com o prefeito da cidade de São Bernardo do Campo, né? Ele estava revoltado, assim como tantos outros prefeitos das cidades da região metropolitana, que, segundo eles, têm números que podem garantir que eles estejam mesmo na fase laranja, ou seja, uma fase mais flexível do que a que eles estão hoje. Então isso vai dar discussão, inclusive daqui a pouquinho a gente vai trocar uma ideia com o Gabriel Maranhão, ele que é presidente do consórcio dos prefeitos do ABC, das cidades do ABC. Isso. E prefeito também da cidade de Rio Grande da Serra. Bom, vamos a Brasília agora. A nossa repórter está lá, a Natália Pazzi, né? A Natália Pazzi está ao vivo com a gente, direto da capital federal, no Planalto Central, exatamente para a gente falar de saúde, questão que está cada vez mais em voga, né? Principalmente nesse período de pandemia agora, o que se ouve falar de ministro da saúde, de dinheiro na área de saúde, informação nesse sentido não tem faltado. Tanto que é tanta confusão que o primeiro-ministro caiu fora, o Mandetta, o segundo, que foi o Taishi, teve um tempo recorde, né? Uma passagem relâmpago pelo Ministério da Saúde, acabou caindo fora também, e sobrou para um militar, o Pazuello, né? O Pazuello, que hoje é o ministro da Saúde. Ô, Natália, o Pazuello foi efetivado já pelo presidente da República, o Jair Bolsonaro, como ministro, pelo menos interino, foi efetivado já? Já há garantia mesmo que o Pazuello vai seguir ou seguirá como ministro da Saúde? Pois não, ô, Natália, muito boa tarde a você, viu? Oi, Joel, muito boa tarde para você, para a Ana, para todo mundo que nos acompanha. Sim, essa efetivação aconteceu hoje, mas como ministro interino da Saúde. O general Eduardo Pazuello, então, foi efetivado como ministro interino da Saúde, foi publicado hoje, oficializado no Diário Oficial da União, então exonerando o Pazuello como secretário executivo do Ministério da Saúde, tornando ele oficialmente o ministro interino da Saúde. A pedido do presidente Jair Bolsonaro, o Pazuello ele já vinha exercendo essas funções no cargo depois da saída do ex-ministro Nelson Taishi no dia 15 de maio. A gente lembra que Taishi assumiu o lugar de Mandetta e ficou menos de um mês no cargo, pediu demissão, então, numa sexta-feira, no dia 15 de maio, e desde então Pazuello vinha exercendo essas funções no cargo, mas hoje foi efetivado como ministro interino. A gente continua sem um ministro da Saúde, realmente. Bolsonaro já falou várias vezes em entrevistas, também com apoiadores, que Pazuello iria ficar por muito tempo ainda na pasta da saúde, mas por enquanto ainda é interinamente. A gente não tem alguém que está assumindo realmente o lugar de Nelson Taishi. Pazuello, a gente firma aqui que é interino da saúde. Por isso que na prática, Joel, tudo continua como está, né? Inclusive ontem o secretário executivo substituto do Ministério da Saúde, o Elcio Franco, disse que a falta de um ministro titular não prejudica essa estrutura. O Ministério ele também não conta com um secretário de Vigilância em Saúde desde a semana passada, quando o Anderson de Oliveira deixou o cargo. A gente lembra também que na época de Mandetta, o Anderson tinha feito uma carta dizendo que ia sair, mas a pedido então ali de Mandetta, também do governo, ele acabou permanecendo por mais um tempo, e logo depois dessa saída de Nelson Taishi no dia 15 de maio, na semana passada ele oficializou essa saída dele como secretário de Vigilância em Saúde. Então, desde o dia 15 de maio, quando Nelson Taishi saiu, a gente estava sem um ministro da Saúde. Hoje, Pazuello assume oficialmente como interino, e é aquela situação, né, João? A gente tem mais de 30 mil
mil mortos por coronavírus, por Covid-19. É uma situação bem complicada aqui no Ministério da Saúde. Bota complicada nisso. Ô, Natália, como tem sido a avaliação, ou como é a avaliação do Pazuello aí em Brasília, né? O que as pessoas têm dito a respeito da gestão dele? Porque ele é bem quieto, né? Bem tranquilo. Ele não é muito de ficar dando declaração, de conversar, mas ele tem atuado, tem agido, tem tido atitude eficaz, tem tomado atitudes eficazes aí? Qual a avaliação dele? Olha, Joel, ele é um general, ele é muito próximo do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, logo quando ele assumiu essas funções do Ministério da Saúde, ele participou daquela formulação do protocolo do uso da hidroxicloroquina e da cloroquina para casos mais leves do coronavírus, da Covid-19. Ele é muito próximo, tem muita abertura com o presidente Jair Bolsonaro e é muito bem visto também pela ala militar aqui do Planalto. A questão é que ele não fala muito, ele não participa muito dessas coletivas que a gente tem todas as tardes aqui no Palácio do Planalto. Nos últimos dias são os secretários que têm falado, que têm dado uma abordagem sobre o que está sendo feito. Ele é muito calado. Vamos ver se a partir de hoje, então, com essa questão oficial dele, ele vai assumir um pouco mais esse papel da linha de frente mesmo, de conversar com jornalistas e também de deixar um pouco mais claro o que está sendo feito por ele no Ministério. Eu vi que ele trouxe um grande empresário também, um empresário de sucesso, acho que para ajudar na gestão, né? Uma pessoa que entende de mercado privado, para tentar ajudar em compras, ajudar nesses trâmites todos. Isso já tem surtido algum efeito por aí? Ou já surtiu algum efeito por aí? Ou ainda não, Natália? Olha, ainda é muito por baixo dos panos, João. A gente não está tendo algo muito visível em relação a isso. O que a gente tem acompanhado é justamente isso, essas coisas feitas mais em gabinete, poucas declarações, essa defesa ainda muito em cima do uso da hidroxicloroquina, da cloroquina, e também é sempre importante a gente falar aqui que ele não é um técnico de saúde, ele é um general, então ele está tendo que pegar todas as forças ao redor dele para fazer um bom serviço, já que ele tem também esse apoio do presidente Jair Bolsonaro. Ele não é um técnico da saúde, ele não é um especialista, ele não é um médico, ele é um general, está tentando então trazer para o lado dele pessoas que entendem mais sobre essas questões de insumos e também de equipamentos. Ou de gestão, né, Joel? A pessoa que você comentou é o empresário Carlos Wizard Martins, que teria sido convidado para ajudar o ministro Eduardo Pazuello no caso, para a gestão, para a compra de equipamentos, né, para ajudá-lo nessa parte de gestão, que é inclusive uma das especialidades do Pazuello, né, na logística para a distribuição e compra desses equipamentos. E o cara não é obrigado a saber de tudo, né? Ele tem que agir dessa forma mesmo, trazer quem entende para tentar ajudar dentro desse contexto todo, porque deve ser muito complexo. Imagina, já é complexo você administrar um ministério em uma condição normal. Imagine uma condição de pandemia, né? Não é nada fácil. É muito fácil a gente ficar julgando daqui sem estar na posição do cara. Mas eu não queria estar na pele dele não, viu, Ana? E, Joel? Oi, Natália. O Wizard, ele é muito próximo do Pazuello de outros tempos também. Eles participaram juntos, eles atuaram juntos naquela operação acolhida que ajudou venezuelanos que cruzam, que ajuda esses venezuelanos que cruzam a fronteira com o Brasil. Então tem uma certa confiança também entre os dois para colocar então o Wizard para assumir essa Secretaria de Ciência, Tecnologias e Insumos Estratégicos, que trata justamente disso, de equipamentos, de gestão de toda essa questão dos insumos e também dos equipamentos aqui no Ministério. Tá bom então, Natália Pazzi, minha querida, muito obrigado, viu? Como é que tá o tempo aí em Brasília hoje? Sol, chuva, nublado? Só quem conhece Brasília para saber que tudo acontece ao mesmo tempo aqui. Agora tá nublado, mas tá 27 graus, tá quente, daqui a pouquinho esfria, então por enquanto a gente aproveita o calorzinho. Tá bom então, até amanhã, querida. Bom até trabalho amanhã, a você, bom trabalho. Tá? Pra você também. Ô, Ana, e esse papo de futebol à distância? Com limite de distância entre os jogadores. Afinal de contas, aglomerar não pode. O futebol à distância que eu conheço é o gol a gol. Você já viu o gol a gol? Ah, já joguei. Já brinquei muito de gol a gol. Você já jogou gol a gol? Pô, claro. É mesmo? O que não quer dizer que eu seja boa nisso. Mas já brinquei bastante eu disso. faço vinagrete e não sou bom em culinária. Pra jogar bola não precisa ser bom de bola também. Ainda liberado fazer isso. É verdade. Agora, como... A gente tem um vídeo aí pra mostrar, né?
Temos um vídeo antes da matéria ou tem que exibir a matéria primeiro? Tem que ir direto com o repórter que tá ao vivo aqui, tá nos ouvindo para falar. Ah, o Lucas Herrero tá conosco? Tá ao vivo com a gente. Eu achei que era só a matéria. Cadê o Lucas? Pode falar, Lucas. Ô, Lucas, muito boa tarde a você. Ô, meu, eu já vi futebol... Tudo bem, Joel? Eu já vi... Tudo bem, tudo ótimo. Eu já vi futebol de várias formas, mas a distância... Como assim? 11 caras em campo... Né? Sem poder dar uma chocada, sem poder tocar um no outro, uma coisa dá para garantir. Se você confirmar mesmo que vai existir ou existirá futebol à distância, eu acho que não vai precisar de árbitro, não. Porque falta, pelo menos, não acontecerá, viu, Lucas? Pois é, Joel, boa tarde a você agora, boa tarde também a Ana, mais uma vez. Enfim, explicando um pouco melhor toda essa história que você contou, eu lembrei também do artilheiro. Você falou do gol a gol, tinha também aquela brincadeira que se fazia nas quadras com o artilheiro, né? Que tinha que pingar a bola na quadra do adversário, só tinha um atacante para mandar para dentro do gol. É uma modalidade um pouco diferente para poder fazer com que as quadras do Paraná, Joel, voltem a abrir. Elas estão fechadas, então não é um futebol de 11 contra 11, sim um futebol de 6 contra 6. Futebol sem contato físico e com esse distanciamento social de pelo menos 1,5 metro, com máscara, álcool gel, uma série de medidas de segurança durante essa epidemia do coronavírus, inclusive pelas imagens que a gente acompanha, para quem está pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, inclusive eu recomendo, porque é um esporte um pouquinho diferente, né? Já que as pessoas só podem dar 2 toques na bola. Explicando um pouco melhor as regras, Joel. Cada time tem um goleiro e 5 jogadores de linha. Futebol Society, o tradicional Futebol Society. Eles ficam divididos em 4 faixas intercaladas, uma de cada time, parecido com um jogo de pebolim. Eu ia falar isso agora. Eu tô tendo a impressão de... E tá vendo aí um pibolim mesmo, viu, Lucas? Você foi bem. Pois não, desculpa interrompê-lo. Não, que isso, exatamente, porque pro ouvinte, né, para quem não tá conseguindo acompanhar as imagens, lembra bastante o pebolim porque são essas linhas intercaladas, né? E perto dos 2 gols ficam os atacantes, 2 de cada lado do campo, eles podem tocar na bola uma vez só. No meio de campo são 3 de cada lado e como eles são os defensores e também os armadores, eles podem tocar 2 vezes na bola, Joel. Com todas essas divisões e marcações, os empresários do Paraná que criaram essa modalidade nova, o chamado New Fut, o novo futebol, eles tentaram reduzir a ocupação das quadras em 20%. E isso vem dando certo porque a Rádio Bandeirantes foi atrás da Prefeitura de Curitiba. E o que a Prefeitura disse pra gente? Que a prática do New Fut é permitida desde que siga as medidas de segurança que foram estabelecidas lá em abril. Por isso que eles já pensam em começar oficialmente a prática do novo futebol nas quadras aí de Curitiba nos próximos dias e principalmente nessa próxima semana. Também é bom deixar bem claro, Curitiba vive uma outra realidade. Eles têm cerca de 50 mortes e 1.000 casos confirmados de coronavírus, algo completamente diferente do que a gente encontra, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, né, Joel? Posso te falar? Isso aí vai pegar. Vai pegar. Eu gostei de ver essas imagens aí. Fiquei até curioso, deu até vontade de bater uma bolinha, mesmo sendo um perna de pau. Você joga bem, ô Lucas? Ou jogava bem? Não, joga. Você é novo bem, pra caramba. Então, eu jogava bem porque até meus 12 anos eu era um pouco menor, né? Aí quando a cabeça foi afastando, o cérebro foi afastando do pé, aí a gente começou a ter um problema ali de sinapse, sabe? Então eu piorei. Mas o nome disso é falta de habilidade. Qual a sua altura? Qual a sua altura, morenão? Eu tenho 1,82. Moreno alto. Quer dizer que distanciou o cérebro, você ficou perna de pau. Exatamente. Hoje em dia a gente joga só esporte com a mão, né? Gosto bastante de handebol, de basquete, de vôlei, mas olha, futebol a gente gosta de assistir, né? E de cobrir também pela Rádio Bandeirantes. Deu vontade de jogar vendo esse New Fut aí? Mas sem dúvida alguma. Inclusive a gente entrevistou um jogador, Joel, se quiser colocar a palavrinha, o depoimento dele, o Castorzinho. Ele foi jogador de futebol profissional por 16 anos. Inclusive foi campeão mundial de Futebol Society com a seleção brasileira. E ele tá justamente nesse projeto para participar, para bater uma bola com o pessoal lá de Curitiba. E ele deu um depoimento bem interessante, bem legal pra gente, para falar sobre esse novo futebol. Se vocês quiserem soltar, a gente coloca o Castorzinho para falar. Dá pra colocar? Dá tempo, vamos lá. Vamos ouvir o Castorzinho então, solta aí.
essa dificuldade, você é acostumado a jogar futebol de campo, você domina a bola, a primeira coisa você olha para frente, já dá uma carregada. Nessa nova modalidade não, cada um no seu quadrado. Uma coisa boa, quando você tá no ataque, você tem muita chance de gols, a gente fica feliz de poder estar batendo na bola de novo, sabe? E uma modalidade que foi bem legal. Pô, você toda hora tá chutando no gol, você tem o domínio, passe, até voltar, né, normal, né? Que você sabe que futebol, sem aquela de você ir pra cima do zagueiro, ou ter contato, essas coisas não é o futebol. O cara que for habilidoso vai se destacar ainda mais nesse New Foot. Lucas, aquele abraço, meu querido. Obrigado, viu? Grande abraço, viu, Joel? Abraço também pra Ana, pra Gi. Bom programa pra vocês aí. Valeu, bom trabalho daí também. Olha, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o prefeito da cidade de Rio Grande da Serra, ele que é presidente também do consórcio das cidades do ABC. Cidades do ABC que ficaram fora da cor laranja. Vão continuar na cor vermelha, ou seja, com mais restrição. Daqui a pouquinho, né, Ana Paula? Antes disso, vamos dar aquela faturada? Bora Brasil, aqui na Rádio Bandeirantes. Volta daqui a pouquinho. Eu peço, por favor, que vocês, todos vocês, nossos queridos ouvintes, não saiam daí, viu? É rapidinho, né, Ana? Já. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodoviário, internacional. E pela Aeropress, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Domingo Bandeirantes, com Milton Neves. A partir das 9h30 da manhã, aqui na Bandeirantes. Oferecimento Romac Distribuidora, Santuário de Animais Anjinhos da Rua e Alimentos para Cães e Gatos Magnus. Trânsito. Diga aí, Ronaldo Rodrigues. Olha, Ana, eu vou voltar a falar daquele acidente ali na Eliseu Teixeira Leite, na altura do número 5.000. A gente já falou agora há pouquinho. Infelizmente, uma pessoa morreu nessa ocorrência. Continua o trânsito muito complicado entre o número 5.000 e a passagem pelo cruzamento com a Rua das Pedras. Mas só dois detalhes. O Corpo de Bombeiros deu que o acidente envolveu 2 veículos. Já a CT passa outra versão, de que foi um carro, um caminhão e um pedestre. O fato é que o trânsito realmente está muito complicado por ali e o fato mais importante, infelizmente, uma pessoa acabou perdendo a vida aí nesse acidente. Então continue evitando aí a Eliseu Teixeira Leite com esse acidente grave que aconteceu aí no começo dessa tarde. Neste instante, milhares de famílias do sertão nordestino passam fome e sede, vivem sem nenhum recurso. Se está difícil para nós, imagine para eles. Colabore com os Amigos do Bem. Doe em amigosdobem.org. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodoviário, internacional. E pela Aeropress, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Domingo Bandeirantes, com Milton Neves. A partir das 9h30 da manhã, aqui na Bandeirantes. Oferecimento Romac Distribuidora, Santuário de Animais Anjinhos da Rua e Alimentos para Cães e Gatos Magnus. Se liga na Dica Sil. O vídeo fica travando ou a qualidade da imagem está ruim? O problema pode ser o sinal da sua rede Wi-Fi. Paredes e móveis podem causar interferência. A dica Sil do dia é: dê preferência ao cabo e evite a perda de sinal. Os cabos Sil LAN são feitos com a qualidade que faz a Sil líder em fios e cabos. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. A Fundação Dorina Noil para Cegos, a ACD, o Instituto Jô Clemente e a Derdic são instituições diferentes com um ponto em comum: ajudar pessoas com deficiência. O ponto é que a gente precisa da sua ajuda para continuar atendendo. Bora se unir e ajudar? Acesse todosporum.org.br e doe. Você ganha pontos com a gente e todos ganham um futuro. O nosso ponto forte é você. Trânsito.
De novo com a gente, o Ronaldo Rodrigues. Agora para falar da Zona Leste, trânsito complicado nos dois sentidos na Mateu Bay, sempre a Mateu Bay muito movimentada. E aí o motorista hoje encontra também trânsito ainda, mais uma vez complicado pela Rio das Pedras, isso é reflexo aí de obras acontecendo na Avenida Aricanduva no sentido do bairro, todo mundo desviando ali, quem segue no sentido do bairro acaba vindo pela Avenida Aricanduva, entrando na Itaquera para pegar a Rio das Pedras, tudo muito ruim nesse pedaço. Outro ponto ruim, também devido a obras acontecendo também, Hageb Schoff, entre Jacopêssego e Avenida Aricanduva, nos dois sentidos há dificuldades. Fique em casa, depois você terá muito tempo para rodar com o Veloy por aí, sem filas em pedágios e estacionamentos e 12 mensalidades grátis. Veloy.com.br. Se enrolou com as contas? Tudo bem, o PicPay te ajuda. O app foi criado para facilitar a sua vida e mudar a sua relação com os meios de pagamento. Pagar de um jeito simples e eficiente. Com o PicPay, você pode pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Quer ter mais tranquilidade e tempo para pagar? Garanta essas vantagens e muitas outras que você só tem com o PicPay. Baixe agora e aproveite. PicPay. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Você ouve Bora Brasil. Bora Brasil. Bora Brasil. Já de volta com o Bora Brasil na Rádio Bandeirantes para você, agradecendo a audiência de todos os nossos queridos ouvintes, a gostosa companhia de todas as tardes. Eu e Ana Paula Rodrigues, a Gide Boé e toda a equipe da Rádio Bandeirantes estaremos aqui sempre firmes e fortes, viu? Olha, Ana, Oi. já vamos antecipar e reforçar para o nosso ouvinte, principalmente os que chegaram depois da entrevista do Bruno Covas, o seguinte: o prefeito hoje anunciou de forma surpreendente que a cidade de São Paulo, ainda neste mês, poderá estar na fase amarela, ou seja, a fase que permite a abertura de bares e restaurantes. Exatamente, shoppings também. Sim, e disse que o pior já passou também. Nós já estamos dentro de uma curva estabilizados, né? Os casos já estariam estabilizados, crescentes, mas dentro de um controle, ou seja, o serviço de saúde tem condição de suportar o que acontecerá daqui para frente. Isso foi dito de forma muito enfática pelo próprio prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, em uma entrevista que me deu hoje pela manhã no Bora São Paulo, entrevista que a gente acabou de repercutir. É claro que isso tem algumas consequências. Agora há pouco teve a coletiva do governo do estado de São Paulo e ficou definido lá que as cidades do ABC e outras cidades da região metropolitana de São Paulo continuarão na cor vermelha até a segunda ordem. Ou seja, como estamos hoje, até a semana que vem. É isso e que mesmo. muito provavelmente há a possibilidade de uma flexibilização de algumas cidades do litoral, né, Ana? É possível que isso aconteça de acordo com o que for apresentado por essas cidades para a próxima avaliação. Agora, a questão, Joel, é que os prefeitos das cidades do ABC alegam que essa região tem uma condição de hospitais, por exemplo, de leitos disponíveis melhor que a da capital paulista. Por isso que eles pediram uma mudança que não foi atendida pelo governo, pelo menos por enquanto. A gente vai conversar com o Gabriel Maranhão, que é prefeito da cidade de Rio Grande da Serra, aqui no ABCD Paulista, e presidente do consórcio ABC, para falar sobre como que eles receberam essa notícia, Joel. Verdade. O Gabriel já está com a gente? Já tá o com a Gabriel gente. Maranhão. Gabriel, muito boa tarde, viu? Obrigado. Boa tarde, Joel. Prazer. Prazer é todo meu. Tá conversando, podendo estar passando aqui as informações do ABC Paulista. Obrigado, meu amigo. Você estava batendo um almoço aí, é? Você almoçou agora? Tava almoçando. Vida tá corrida, né? Imagina como é que tá conturbado. Daqui a pouco vai ter videoconferência com os prefeitos aqui do ABC Paulista. Vem cá, como que vocês recebem essa informação, essa possibilidade de vocês continuarem na fase vermelha? Ou seja, não estarem na semana que vem na fase laranja, mais flexível? Joel, estamos de fato aprendendo
o mundo está aprendendo esse momento tão delicado que está passando com a pandemia do coronavírus. Sem dúvida nenhuma, a gente teve no Palácio no sábado, os nossos números até então são números compatíveis para a gente passar para a fase 2, que flexibiliza um pouco o comércio, que a gente sabe como está difícil para o comerciante hoje sobreviver nesse momento realmente da pandemia, da economia brasileira. E tive agora há pouco a ligação do secretário Marcos Vignoli, que vai estar vindo aqui sábado, porque a Prefeitura de Diadema está acendendo o quarteirão da saúde para a gente ampliar mais 100 novos leitos numa parceria com o governo do Estado, para que a gente possa, semana que vem, ter a possibilidade de ir abrindo aos poucos o comércio, e que eu vejo, Joel, o único fator positivo nisso tudo, porque eu, particularmente, vou dar minha opinião pessoal, que eu sou a favor do lockdown. A gente pega os exemplos de países lá fora que tiveram essa postura rápida e corajosa e tiveram resultados muito melhores do que países que não tiveram essa mesma postura. Mas eu vejo nessa abertura, nessa flexibilização por região, um fator importante, que é fazer com que haja realmente essa competitividade entre as regiões e que a gente não possa abaixar essa guarda e retroceder as conquistas que cada região vai tendo. Mas aí há que ter a participação de todos. O gestor público fazendo a parte de ampliação do número de leitos, mas sem dúvida nenhuma, e aí, Joel, eu falo sempre e digo que depois dos agentes da saúde, vocês jornalistas têm um papel mais importante nesse momento, que é de fato de passar realmente a informação, de alertar a população de que a gente precisa também da participação deles, Gabriel, porque o isolamento social é a atitude mais correta a ser tomada. Tá, então você, como presidente do conselho da cidade, do consórcio das cidades do ABC, tem a intenção, prefere que toda a sua região, a região da qual você cuida, podemos dizer assim, permaneça na fase vermelha, porque isso vai contra o posicionamento de alguns prefeitos, como, por exemplo, o prefeito de São Bernardo do Campo. Exatamente, que falava que estava, inclusive, brigando pela reabertura. Na verdade, a minha posição é que passou do momento de ser feito. Porém, essa flexibilização traz uma vantagem, mesmo que a abertura faça com que a gente não tenha o ideal do isolamento social, traz com que a gente procure a eficiência, porque são dois fatores que levam a ir abrindo cada vez mais o comércio. Além do o aumento do número de leitos de UTI, o outro fator é que também não haja o aumento da pandemia na região. Aí há necessidade de ter a participação da população, da utilização da máscara, do isolamento social. E eu fico preocupado, Joel, porque hoje estamos passando a fase mais preocupante, que a pandemia está chegando no grupo de maior risco, que é a periferia. É aquela população que convive com o esgoto. Grande parte dessa população tem problemas respiratórios, e a gente sabe que o que mais leva a óbito hoje é a insuficiência respiratória. Grande parte da população não tem formação e não tem, muitas vezes, poder aquisitivo. Então, isso é muito preocupante. Então, se Deus quiser, eu torço para que a gente possa procurar o equilíbrio entre a flexibilização, que eu acho que traz esse ganho em fazer com que a gente procure eficiência, e também o isolamento social, que é, de fato, a atitude mais correta para evitar a evolução da pandemia na nossa região. Prefeito. Então, oi. Prefeito, qual que é a situação, então, da região em relação ao número de contaminados, de óbitos e de leitos de UTI disponível? Os índices que fariam com que a gente subisse para a fase 2. O número de UTIs, leitos de UTIs, nós estamos com 30,47 por habitantes, acima de 10, conforme era a regra do governo do Estado. Isso em toda a região do ABC, prefeito? As 7 cidades. A média de taxa de ocupação do UTI, a nossa está em 57%, abaixo dos 60%, que era um limitador do governo do Estado. E o número de casos nos últimos 7 dias
está com índice de 1,5, que também está entre o 1 e o 2, conforme uma limitação do governo do Estado. Então, de fato, a gente teria condições de já passar para a fase 2, mas eu acredito que a vinda do Marcos Vignoli sábado aqui para ampliar o número de leitos vai fazer com que o ABC semana que vem possa ter essa flexibilização. E quero muito, Joel, contar com a tua ajuda e todos os jornalistas e conscientizar a população da utilização do uso de máscara, álcool gel, porque estamos passando hoje, Gabriel, o momento mais preocupante. Hoje vocês têm 57% de média de ocupação de leitos de UTI, esse número o senhor acabou de me passar. Abaixo de 60%. Então vocês estariam aptos a já estar, de acordo com leitos de UTI, na fase 3. Na fase sem dúvida amarela, nenhuma. Né? Na fase. Não, fase da zona 4, na verdade, né? Pelo menos na 3, com toda certeza. Né? Agora, com os novos leitos que chegarão aí a partir da semana que vem, esse número tende a baixar mais ainda. Quantos leitos devem chegar? 100 novos leitos no quarteirão da saúde, que a Prefeitura de Diadema está cedendo para o Estado, está toda a estrutura pronta, o Estado vem para poder criar um novo hospital de campanha para a gente poder ampliar esse número de leitos, Joel. Agora, prefeito, se todos esses quesitos que o senhor nos passou agora foram passados para o governo de São Paulo, na sua opinião, por que o ABC não entrou na flexibilização? Eu acredito que deva ter as outras regiões ao entorno, que não deva ter essa nossa mesma resultado, e eu acredito que isso fez com que o governo do Estado desse uma recuada essa semana. Mas, se Deus quiser, semana que vem, eu quero estar tendo o prazer e a oportunidade de estar de novo dando essa boa notícia por intermédio do programa de vocês, para toda a população aqui do ABC, a nossa evolução para a fase 2 e abrindo serviços. Então, por tudo que o senhor tem ouvido e conversado com os representantes do Estado de São Paulo, muito provavelmente na semana que vem vocês terão o ok já para estarem na fase mais flexível, na fase 2. É o nosso desejo, e a vinda do Marcos Vignoli sábado com a equipe da saúde, ampliando em 100 novos leitos, a gente espera que isso vá fazer com que a gente amplie mais os serviços da nossa região. Tá bom, prefeito. Gabriel Maranhão, ele que é presidente também do consórcio das cidades do ABC, nos atendendo nessa tarde de quarta-feira. E fica aqui o nosso agradecimento. Até a próxima, tá? Obrigado, Joel. Bom trabalho para vocês e parabéns aí por toda a credibilidade. E quero poder, semana que vem, ter a mesma oportunidade de dar essa boa notícia para toda a população aqui do ABC. Obrigado, viu? O espaço vai estar aberto. A gente vai estar te esperando aqui na semana que vem. É isso, Joel. Inclusive, a gente daqui a pouquinho vai conversar com a nossa reportagem. O prefeito falou de outras cidades da região metropolitana que podem não estar numa situação tão confortável, entre aspas, né, para poder entrar na flexibilização, como Osasco e Guarulhos, onde a situação de fato é mais preocupante. A gente daqui a pouquinho vai fazer contato aqui com o Lucas Josino, que tem os detalhes, Joel, sobre a situação dos leitos de UTI, que ontem zeraram. Em Guarulhos. Hoje, alguns leitos de UTI surgiram, mas por lá a situação é crítica, né? Se alguém precisar por Covid ou por uma outra situação em estado grave ir para o hospital, vai encontrar dificuldades para conseguir se internar. Eu vi que caiu para próximo de 93%. Mas ainda é um índice muito alto, né? Poxa vida, altíssimo. Uma situação delicadíssima que a cidade de Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, está enfrentando, né? Então, por isso que ali não há condição nenhuma de flexibilização. Por isso também que a região metropolitana tem que ser tratada em divisões, né? A divisão que foi feita no segundo passo do governo do estado, porque inicialmente toda a região metropolitana foi tratada como um todo, né? Logo depois resolveram dividir em 5 partes. O Lucas já está com a gente? Está o Lucas com a Josino? gente. Cadê o Lucas? Ô Lucas, tudo bem com você? Muito boa tarde. Tem passado bem, Lucas? Fala, Joel. Muito boa tarde a você. Um abraço para a Aninha também, para os nossos ouvintes. Tenho passado bem, tá. Graças a Deus. Agora, quem não tem passado bem é quem mora em Guarulhos, né? Os moradores de lá estão temerosos porque não há quase nada de leito de UTI disponível, né? Quase nada, Joel. Ontem mesmo era 100% de ocupação, não tinha um leito vago. Então, quem precisou de ir para a UTI teve de ser transferido para outros hospitais de outras cidades. De ontem para hoje, 8 leitos foram abertos, ficaram vagos. Então, a taxa de ocupação é de 93%. São 70 pacientes, Joel, que estão internados nas UTIs da cidade, da rede pública, da segunda maior cidade
do estado de São Paulo para tentar reverter esse problema e ampliar o número de leitos, a prefeitura promete fazer uma parceria com a rede privada. A gente conversou com o secretário de governo de Guarulhos, que é o Edmilson Aparecido, Edmilson Americano, e ele disse que mais 38 leitos estarão disponíveis em Guarulhos nos próximos 10 dias. Nós temos 78 leitos de UTI, sendo 40 do estado e 38 do município. Com as nossas ações agora, que estão em andamento, nós iremos dobrar os leitos de UTI na cidade. Nós colocaremos mais 38 leitos de UTI, dobrando a nossa capacidade. Guarulhos segue na fase 1 de flexibilização do governo estadual, Joel, que é a vermelha, a mais rígida de todas. Já a capital continua na fase 2, a laranja, mas ainda não tem uma data para que seja reaberto alguns estabelecimentos não essenciais. Segundo o secretário... Esses leitos devem chegar quando na cidade de Guarulhos? Eu não entendi muito bem. Esses novos leitos que serão disponibilizados muito provavelmente pelo governo do estado? Ele deu 10 dias de prazo para que os leitos da rede municipal sejam dobrados, 38 a mais. Tá. Então, teoricamente, essa taxa de ocupação diminuiria, né, pela metade. Diminuiria pela metade, de 93% para algo próximo de 50%. Se o ritmo de contaminação e de evolução para casos graves não subir também, né? E se a gente levar em consideração, como foi dito hoje pelo prefeito da cidade de São Paulo, e um gráfico que eu vi do Brasil, que remete à realidade também aqui do estado de São Paulo, em que já há uma certa estabilização, há um número crescente ainda, mas ele não está de forma tão acentuada, já tende a se estabilizar. Então, se manter assim e chegarem esses leitos todos que o Lucas acabou de dizer para a gente e diminuir para a taxa de ocupação próxima de 50%, Guarulhos também poderia estar na fase 2. Correto, Lucas? Exatamente, isso é um objetivo para a cidade, segundo as próprias autoridades. Guarulhos quer ir para a fase 2, quer reabrir parte da economia, assim como a capital. Inclusive, Joel, o próprio secretário de governo, o Edmilson Americano, ele nos disse que, como Guarulhos é muito próximo de São Paulo e muitos moradores de Guarulhos vão para São Paulo para trabalhar e depois voltam, não faz muito sentido que a capital esteja aberta e Guarulhos não. Então, por isso que eles querem que essa flexibilização também aconteça na cidade de Guarulhos, porque caso continue do jeito que está, prejudicaria Guarulhos, porque estaria com as portas dos estabelecimentos fechadas. Só para a gente fazer um balanço, Joel, até o momento, Guarulhos já registrou 293 mortes confirmadas por coronavírus, 106 ainda estão em investigação, o resultado dos testes dessas 106 mortes ainda não saíram, e mais de 3 mil pessoas estão contaminadas. O hospital de campanha da cidade, que foi o primeiro a ser aberto no país, tem 70 leitos. 53 estão ocupados, 10 de UTI. E o governo estadual, inclusive, prometeu, está dentro do planejamento, enviar 20 respiradores para a cidade de Guarulhos até sexta-feira, Joel. Você tocou em um ponto interessante também, que é a testagem, né? E ela tem aumentado com o passar dos dias. Por isso também que nós vimos ontem os números altos que foram apresentados de novos casos, novos infectados. A partir do momento que você passa a testar mais, logicamente, mais casos passam a ser confirmados ou passam a aparecer. Estou vendo aqui a temperatura em São Paulo agora, Ana. 21 graus em São Paulo. Confortável. Possibilidade de uma chuvinha fraca, branda, nas próximas horas. Aquela só arrepia cabelo. Com certeza. Ô Lucas, aí na sua região tá friozinho também? Tá gostoso? Que bairro você mora de São Paulo? Eu moro em Itaquera, Zona Leste, Joel, e aqui tá um pouquinho frio, viu? Minha avó tá aqui com a gente, ela que é bastante friorenta, colocou uma touquinha, abraçou no cobertor e tá ligada na Rádio Bandeirantes o dia inteiro. Qual o nome da vovó? Vovó Jupira. Ô, dona Jupira, um beijo pra senhora, viu? Um beijo. Obrigado pela audiência e parabéns pelo neto, grande Lucas Josino. Já deve ter lido pelo menos 10% desses livros que eu estou vendo atrás de você. Já leu mesmo ou não? 10% já, viu, João? A meta é chegar pelo menos na metade. De quem é? Com o tempo a gente vai lendo mais. De quem é essa biblioteca aí? Do meu pai e da minha mãe. Os dois construíram ao longo de décadas. Trouxeram tudo que tinha de livro na casa onde eles moravam com os pais, trouxeram para cá. E eles fazem o quê? Seus pais trabalham em que área?
Minha mãe cursou filosofia e meu pai cursou jornalismo. Meu pai é jornalista e minha mãe, apesar de ter cursado filosofia, ela é dona de uma ótica, então ela trabalha com comércio também. Ou Legal. seja, também tá sofrendo aí com tudo isso que tá acontecendo. E como? Só que o Lucas tá enxergando bem, né? É. Olha lá o óculos dele. Pelo menos óculos não te falta, né? O tamanho desse. Óculos não falta aqui. Verdade. Lucas, aquele abraço, meu querido. Muito obrigado, viu? Vai descansar, meu velho. E aí, Aninha, você tá fazendo o sinal do dinheiro de novo pra mim. É o sinal do intervalo. Vamos pro intervalo, então? Vamos. Nosso ouvinte querido, por favor, não saia daí. O Bora Brasil na Rádio Bandeirantes já volta, viu? Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodopluvial, internacional. E pela Aeropress, De avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Trânsito. Diga aí, Ronaldo Rodrigues, como é que estamos em São Paulo? Olha, com alguns pontos de trânsito carregado. Em Anhanguera, por exemplo, no sentido do centro, entre a estação Vila União e a passagem pela região da Vila Tolstói, há lentidão para o motorista, o que seria a rota alternativa, ali a região até da Avenida Sapopemba, também há dificuldades para o motorista que tenta passar ali pela região da José Antônio Fontes, do cruzamento com a Vila Ema, todo esse trajeto aí pela Sapopemba nos dois sentidos, o motorista encontra dificuldades. Alugue sem fiadura e depósito calção com o Tóquio Marine Aluguel e ainda conte com assistência residencial 24 horas. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. Você ouve Bora Brasil. Bora Brasil. Bora Brasil. Ouve demais, mesmo porque já estamos de volta aqui com o Bora Brasil na Rádio Bandeirantes. Eu, Ana Paula Rodrigues, a Gide Boer e toda a equipe da nossa querida rádio estaremos aqui sempre firmes e fortes. Tô sentindo uma falta de um cafezinho, sabia? Eu também. Eu sou meio adoro viciada café. em café, né? É um problema, na verdade, pra mim. Você toma muito? Eu tomava, agora eu comecei a reduzir. Ah, mas eu acho que a gente tem que implantar de novo aqui. Vamos implantar o cafezinho? O cafezinho aqui? Eu acho. Nesse nosso horário? Você toma com ou sem açúcar? Eu tomo de qualquer jeito, mas eu prefiro se for um bom café, um bom grão sem açúcar. Um bom grão chique, hein? Até parece, é só pose. Eu gosto sem açúcar. De manhã eu tomo demais e quero passar a tomar à tarde também, porque café faz bem. Deixa a gente energizado, deixa a gente feliz. Dizem que é bom pro coração, né? É, faz o coração, ó, tum, 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 bater legal. Você gosta de café, Gi? Hein, Gi? Gosto bastante. Né? Com ou sem açúcar? Depende, sou que nem a Ana. Um bom grão vai sem açúcar. Um bom grão. Agora café com leite com açúcar. Tá bom, então. Olha, vamos voltar a falar dessa polêmica envolvendo quarentena, envolvendo flexibilização, fase 1, a que estamos vivendo hoje, fase 2, a que muito provavelmente viveremos a partir da semana que vem. Cidades da região metropolitana que estão na fase 1, que certamente, pelo que a gente tem visto aí, continuarão muitas delas na fase 1, ou seja, na fase vermelha, na fase de mais restrição, maior restrição. O Marco Vignoli,
ele que é secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, está ao vivo com a gente, né, Ana? Está aqui já na nossa escuta. Então, vamos começar a debater o assunto com ele, porque há prefeitos ligados aqui no Bora Brasil, há moradores dessas cidades todas do estado de São Paulo querendo saber um pouco mais de como ficaremos, principalmente a partir da semana que vem. Marco, muito boa tarde, viu? Obrigado por atender a nossa equipe nessa tarde de quarta-feira. Você está bem? Está tudo legal por aí? Muito boa tarde, Joel. Um prazer falar com vocês. Tudo bem? Estamos aqui seguindo aqui a retomada consciente e o combate ao coronavírus. O prazer é todo nosso. Bom, o senhor visitará algumas cidades do ABC nesse final de semana, né? E muito provavelmente levará uma notícia boa de entrega de leitos. Isso está atrelado ou é um fator que está condicionado à flexibilização ou não dessas cidades a partir da semana que vem? Muito bem. Nós estamos passando por um período de implementação de novos leitos de UTI. Na própria semana passada, ao indicar a condição da região metropolitana de São Paulo, nós apresentamos a necessidade de uma melhora aí nessa capacidade hospitalar, ou seja, mais leitos de UTI em toda a região metropolitana, e dentro disso foi dado um grande avanço ao longo dessa última semana. Ainda falta um pouco para que essa capacidade hospitalar deixe uma taxa de ocupação de leitos de UTI condizente aqui com o regramento do plano de retomada para que possa passar para a próxima fase. Nós temos leitos sendo montados ao longo dessa semana, é justamente isso, minha presença no ABC é para poder avançar nessa implementação de novos leitos com as prefeituras. Tá, então colocar as cidades da região metropolitana na cor vermelha, ou seja, na mais restritiva, a mesma que estamos vivendo hoje aqui em São Paulo, é ganhar tempo? É ganhar um tempo, secretário, para que novos leitos sejam destinados para lá? No sistema implementado aqui do Estado, de um campo a gente aponta a evolução da pandemia, né? E essa evolução da pandemia com a taxa de casos, óbitos e internações é impactada frontalmente com isolamento social ou utilização de máscaras, práticas com cuidados aí no contágio, e no outro campo a capacidade hospitalar, né? Nós apontamos essa necessidade do aumento da capacidade hospitalar e assim que suprida ela, nós passamos de fase aí com uma segurança maior. Então, esse tempo é de fato necessário para que a gente possa avançar com esses novos leitos. Secretário, agora há pouco a gente conversou com o presidente do consórcio ABC e ele falava em números de leitos altos, né? Se a gente for fazer uma comparação com a cidade de São Paulo, de 30 por mil habitantes, uma taxa de ocupação abaixo de 60% e um número de óbitos também causados pela Covid-19 dentro daquilo que o governo vem considerando para que haja alguma flexibilização, para que pelo menos essa primeira fase se inicie. E foi levantada aqui a questão de que a situação de outras cidades da região metropolitana poderia ter influenciado também na decisão de manter o ABC paulista com um impedimento para qualquer tipo de retomada. Isso é uma verdade? O ABC está sendo tratado de maneira separada dessas outras cidades da Grande São Paulo? Como que está essa situação? Muito bem. Bom, nós temos a divisão da saúde, que delimita 6 sub-regiões aqui na metropolitana de São Paulo, e com isso o ABC é tratado de maneira separada das regiões sudoeste, né, região de Itapecerica, Taboão da Serra, região oeste, Osasco, Carapicuíba, região norte, que é Franco da Rocha, Francisco Morato, e Alto Tietê, compreende Guarulhos, Mogi das Cruzes, né, cada uma delas analisadas separadamente. E dentro disso, ainda, mesmo com esses leitos que nós avançamos ao longo da última semana, ontem mesmo encaminhando 20 novos respiradores para o ABC, ainda tem um caminho a ser percorrido para chegar no número de leitos ideal para a região. Então nós estamos avançando ao longo desses próximos dias para poder chegar e poder melhorar a fase da região do ABC também. Então, mas aí a gente só reforça a pergunta para entender bem essa questão, secretário. Então, a gente está tratando, o governo está tratando toda a região metropolitana num balaio só? Ou as cidades e regiões estão sendo vistas separadamente? Então, são 6 regiões, né? Como eu disse, uma delas é o ABC, a outra é a região oeste, que é a região de Osasco, a outra é a região sudoeste, de Taboão da Serra, a outra é a região norte, de Francisco Morato e Franco da Rocha, a outra é a região leste, o chamado Alto Tietê, de Mogi das Cruzes e Guarulhos, e a sexta a capital, portanto, tratadas separadamente.
Tá. O senhor tem falado bastante, como não poderia ser diferente, de leitos de UTI, de ocupação, de novos leitos que serão destinados. O principal fator que ainda está pegando para essas cidades é, sim, falta de leito de UTI? Aqui na região metropolitana aqui a questão da capacidade hospitalar é a principal questão, e daí o aumento dessa capacidade hospitalar, que se deu de forma muito contundente, foram 161 leitos da semana passada para essa, e daí a evolução que vai se dar ao longo dessa próxima semana vai definir a fase que a região vai se encontrar. Mas eu vejo com muito otimismo o trabalho que foi feito pelos prefeitos e pelo governo nessa última semana com a construção de novos leitos. Tá, se o principal fator é a ocupação de leito de UTI, e o senhor diz que a região metropolitana está sendo tratada de forma separada, de acordo com as divisões que foram feitas, por que o ABC, que hoje tem 57% de ocupação de leitos de UTI, não está na fase 2 hoje? Esse número foi apresentado para a gente agora há pouco pelo Gabriel Maranhão, ele que é presidente do consórcio das cidades do ABC. Bom, não quero aqui contrapor o prefeito Maranhão, mas esse não é o número que o governo do estado está considerando. Nós temos um número superior a 80% ainda, 85% na média de toda a região metropolitana de São Paulo, e esse número ainda um pouco superior na região do ABC. Foi feito um avanço da semana passada para essa, mas ainda falta um número de leitos para poder chegar nesses números. Então, superior a 85% no ABC? Sim, superior a 85%. A região do ABC teve uma melhora da semana passada para essa, mas ainda falta um número de leitos para ter a capacidade hospitalar adequada e fazer a passagem de fase. Tá, então algum número está errado. Ou esse que foi apresentado pelo Gabriel Maranhão ou do senhor. Trabalhando com o número do senhor, 85%. A partir da semana que vem já teremos novos leitos e muito provavelmente a taxa de ocupação vai cair, permitindo assim que as cidades do ABC passem para a fase 2. Justamente, se a gente conseguir ter uma taxa de ocupação menor de 80%, a região passa de fase e nós conseguimos avançar. Coisa que eu acredito, pela evolução que nós tivemos esses dias, por todo o trabalho que vem sendo feito. Secretário, para a gente já finalizar, que eu sei que o senhor também está indo para uma reunião, está com o horário contado aqui com a gente, agora há pouco, na coletiva que acontece todos os dias no Palácio, aqui na sede do governo de São Paulo, foi falado sobre uma situação pior em algumas cidades do interior de São Paulo, como a região de Barretos, a região de Bauru também. Como que o governo está olhando para essa situação de cidades que já tiveram alguma autorização para retomada de atividades, mas acabaram apresentando índices piores nesses últimos dias? Bom, esse é o sistema implementado e daí nós acreditamos no profissionalismo e também na objetividade dele, que aponta imediatamente quando, em uma semana, em comparação com a semana anterior, nós conseguimos verificar algum dado piorando. Portanto, apresentamos os dados dessas duas regiões nessa semana e na semana que vem, se consolidados, se não tiver uma melhora desse processo, eles deverão retroceder e ter aí, com isso, um endurecimento, ou seja, uma menor flexibilização dentro do seu território. Esse sistema funciona tanto para endurecer, quando necessário, quanto para flexibilizar e fazer a retomada que todos nós buscamos. Tá bom, secretário. Muito obrigado, viu, pela entrevista do senhor. Conte sempre com a gente aqui. Eu que agradeço, Joel, agradeço, Ana, um prazer falar com vocês, sempre à disposição. Obrigada, uma boa tarde. Um grande abraço, boa tarde. Ana, ficou bem claro que o governo do estado está ganhando tempo, né, para conseguir destinar esses leitos de UTI, principalmente para essas cidades, que tem uma taxa de ocupação alta, né? Se realmente esses leitos todos chegarem a partir do início da semana que vem, na quarta-feira que vem, assim como a Mayra antecipou para a gente, nós poderemos ter modificações consideráveis nas fases que essas cidades estão. Exatamente. Agora, uma tendência de que haja uma melhora, uma flexibilização mais uma vez. Algo que o governo de São Paulo já havia apontado para a região metropolitana de São Paulo, não foi nesta semana, pode vir só aí a partir do meio da semana que vem. E vem que ritmo isso vai acontecer também, né, Joel? Porque, por exemplo, aqui na capital, a prefeitura está recebendo as propostas, uma equipe técnica da Vigilância Sanitária vai analisar essas propostas para ir ver se é possível liberar ou não. Tem que ver se no ABC Paulista, por exemplo, o ritmo de liberação vai ser mais rápido. Verdade. Esses protocolos, será que vão demorar muito por lá? Porque aqui já começou, né?
E o principal argumento também dos prefeitos das cidades da região metropolitana é que tem tido uma priorização do governo do estado em relação à capital, principalmente na destinação de leitos de UTI. Acho que por isso que o secretário está trabalhando, o Marco Vignoli agora, secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, está dando uma atenção maior para essas cidades da região metropolitana. Pois bem, e os Pedros, hein? Cadê os nossos Pedros da vida? Os Pedros vão entrar com a gente depois do intervalo. De novo? Tô aqui na sua cola. Você quer de novo, Ana? Precisamos. Graças a Deus, felizmente a Rádio não Bandeirantes está reclame. faturando muito, né? Que bacana. Vamos pro intervalo, então? Vamos nessa. Nossos queridos ouvintes, por favor, viu? Não saiam daí, a gente já tá voltando com o Bora Brasil, sempre aqui na Rádio Bandeirantes. As regras do jogo. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. A missão de descobrir o atleta completo nos Jogos Olímpicos cabe aos eventos combinados. Para os homens, isso quer dizer decátulo. Para as mulheres, trata-se do heptátulo. Durante 2 dias, os atletas disputam diversas modalidades do atletismo, tentando mostrar quem é o atleta perfeito. No decátulo, o primeiro dia tem a disputa dos 100 metros rasos, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura e os 400 metros. No segundo dia, a prova é encerrada com os 110 metros com barreiras, arremesso de disco, salto com vara, lançamento de dardo e uma corrida de 1.500 metros. Entre as mulheres temos os 100 metros com barreiras, salto em altura, arremesso de peso e os 200 metros no primeiro dia, e salto em distância, arremesso de dardos e 800 metros no segundo dia. A classificação dos atletas em cada uma das provas equivale a uma pontuação. Quem somar mais pontos no final, leva o ouro. Riscou, ralou, amassou seu carro? Disque Reparo. Se você precisar sair de casa, evite riscos. Dicas Disque Reparo. Use sempre máscara. Respeite a distância de 1,5 metro ao transitar. Na falta do álcool gel, leve sabão líquido com você. Lave sempre as mãos e narinas. Não dê as mãos. Cumprimente sem abraços. Hoje, sinal de respeito. Com esses cuidados, venceremos. Evite riscos em seu carro e em sua vida. Disque Reparo. E nós vamos até você. Cliente Porto Seguro Alto tem benefícios. Se liga na Dica Sil. Os fios e cabos elétricos são todos iguais? Quantos cabos podem passar pelo mesmo conduíte? A elétrica tem suas regras e agir sem conhecimento é perigoso. A Dica Sil é: não fique na dúvida. No site e app da Sil, você encontra normas técnicas e informações. Procure também um profissional eletricista e fique despreocupado. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Agora são 2h45. Repórter Bandeirantes. A produção industrial registra o pior mês de abril em 18 anos. Informações que chegam de Brasília com a repórter Francine Augusto. Queda expressiva no mês de abril na produção industrial de 18,8%. Esse é o pior resultado em 18 anos. O segundo consecutivo também aí seguido com a perda acumulada de 26,1%, comparando esses números de agora, de abril de 2020 com abril de 2019, a queda na indústria foi maior, 27,2%. Esses dados foram divulgados hoje pelo IBGE, da pesquisa industrial mensal. De acordo com o IBGE, inclusive, esse resultado de abril se dá pelo número maior de paralisações, isso em várias unidades produtivas, em diversos segmentos nesse período aí devido à pandemia. Entre as atividades que tiveram aí o pior recuo foram a de veículos automotores, reboques e também carrocerias, com a queda de 88,5%. Do balão na música. O presidente da República, Jair Bolsonaro, veta o uso do saldo remanescente do Fundo de Reservas Monetárias de 8 bilhões e 600 milhões de reais para o combate ao novo coronavírus. A destinação do dinheiro tinha sido aprovada em maio pelo Congresso Nacional durante a análise da medida provisória editada por Bolsonaro, que extinguiu o fundo. O Tribunal de Contas da União alerta para o risco de mais de 8 milhões de brasileiros terem recebido indevidamente o auxílio emergencial de R$ 600. Informações de Brasília com o repórter Adriano Oliveira. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. O Tribunal de Contas da União alerta para o risco de mais de 8 milhões de brasileiros terem recebido indevidamente o auxílio emergencial de R$ 600. O mesmo relatório indica que mais de 2 milhões de cidadãos que estão no cadastro único podem ter aí sido excluídos
mesmo tendo direito ao benefício. A fiscalização ela foi obtida pelo jornal O Estado de São Paulo e tem como relator o ministro Bruno Dantas. O parecer deve ser apreciado ainda hoje pelo TCU. Antes, o próprio Tribunal de Contas da União já havia concluído que os brasileiros que vivem no exterior, integrantes das Forças Armadas, foram contemplados com auxílio emergencial. Agora são 2h48. Repórter Bandeirantes. Já de volta com o Bora Brasil na Rádio Bandeirantes para você, agradecendo demais a gostosa companhia de todas as tardes. Ana Paula Rodrigues, eu e toda a nossa equipe estaremos aqui firmes e fortes. Olha, eu tô vendo o Rodrigo Maia ali dando algumas declarações em uma entrevista coletiva falando de fake news, né? Ontem deveria ter sido votado um projeto no Senado, mas houve entendimento de que a Câmara dos Deputados e o Senado devem fazer um projeto comum para facilitar a aprovação lá na frente. Daqui a pouquinho a gente vai colocar a fala do Maia. E, Ana, e essa pauta sua em do auxílio emergencial? A gente antecipou lá no início do jornal algo que tem chamado muita atenção, né? Desvio do auxílio emergencial. Tem muita gente aplicando o golpe, né? É impressionante, Joel, com tanta gente que ainda não recebeu o dinheiro, alguns conseguem roubar CPFs de outras pessoas para conseguir sacar os R$600. É o caso que o nosso ouvinte vai acompanhar agora, que foi vivido pela estudante Gabriele Andrade. Ela tomou um susto, Joel, quando resolveu fazer uma consulta da situação do próprio CPF. Descobriu que estava cadastrada no programa do auxílio emergencial do governo e ficou revoltada com o que vem na sequência que a gente vai ouvir agora. Daí eu fiquei curiosa e fui pesquisar, né? Entrei no site, coloquei meus dados e descobri que tinham usado meus dados para pedir auxílio emergencial. E que inclusive foi aprovado e já receberam até a segunda parcela. Então já sacaram, acho que um valor de R$1.200. É isso, enquanto tem gente que não recebeu nem a primeira parcela ainda, Joel. Ela recebeu... Alguém que usou Alguém o CPF recebeu dela, duas dela. Já sacou R$1.200. Mas agora, a pergunta que eu faço, eu não entendi muito bem. Ela teria direito ao auxílio? Então, e foi o que deixou a Gabriele mais surpresa, porque ela não tem direito, ela não se encaixa nos requisitos. Só para relembrar, para ter direito ao auxílio emergencial, é preciso ser ou microempreendedor individual, trabalhador informal ou ter uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Não é o caso da Gabriele. E por isso que ela não entende como que na verificação de dados que a Caixa deveria fazer dos dados dela e de outros contribuintes, não foi notado esse equívoco. Agora, a Gabriele corre contra o tempo, Joel, para cancelar esse cadastro antes que haja a liberação da terceira parcela. Não, e não dá para entender mesmo. Que tá ligado a um... Pode falar. Não dá para entender mesmo porque... Ana e você, nosso ouvinte, quantas pessoas precisam desse auxílio emergencial, se enquadram e não conseguem receber de jeito nenhum? De repente, um sujeito bandido consegue acesso aos dados e ele próprio recebe o dinheiro de uma pessoa que teria direito. Vamos ouvir o que ela falou aqui. Eu descobri também que tá ligado a um e-mail que não é meu e nem um telefone que não é meu. Fico indignada com essa situação, já que tem muitas pessoas que realmente precisam desse auxílio e não estão recebendo. A gente entrou em contato com a Caixa Econômica, Joel, e que a gente ouviu de resposta é que a Caixa sempre está em contato com os órgãos de segurança pública dos estados para tentar coibir esse tipo de fraude. A Gabriela entrou com um processo, conseguiu contato com a Caixa, abriu um processo de contestação do benefício que foi liberado para ela, que segundo a Caixa está em análise. A gente cobrou a Caixa, Joel, para saber quantos pedidos do tipo foram abertos, quantas pessoas notaram que o CPF havia sido roubado e contestaram o benefício. Mas esse dado a Caixa Econômica Federal não nos forneceu. Mas a gente ouviu agora há pouco na reportagem de Brasília um dado alarmante, de que pode chegar a 8 milhões de brasileiros o número total de pessoas que receberam esse auxílio indevidamente. 8 milhões? E aí se encaixa o caso da Gabriele, por exemplo, que nem sabia que tinha tido o CPF roubado. Sem falar no que eu disse no início do jornal também daquele caso do Paraná, em que 10 mil servidores públicos de lá receberam auxílio emergencial. É claro, injustamente. 10 mil somente lá. Imagine se fizermos o cruzamento de dados, o que vai aparecer ou o que aparecerá daqui para frente no Brasil inteiro. Então tem essa questão e essa que você acabou de levantar. Exatamente. 8 milhões de pessoas, é isso? 8 podem milhões ter de recebido pessoas. de forma indevida?
Exatamente, isso em todo o país. É um relatório do Tribunal de Contas da União, que já há algum tempo, Joel, está de olho nessas fraudes, nesses pagamentos equivocados. Primeiro alerta foi quando militares receberam indevidamente esse valor, né? E foi o Tribunal de Contas da União que cobrou a devolução dessa grana. Claro, é um absurdo, viu, gente? Sem tamanho isso. Esse dinheiro tem que ser destinado a pessoas necessitadas mesmo, pessoas que estão passando dificuldade, que não tem mais arroz e feijão em casa e não tem aonde recorrer, e de repente você vê esses fraudadores aí corruptos tirando dinheiro, tirando comida da boca de criança. É uma pena, viu? É uma pena. Por isso que o ser humano tem que aprender muito ainda. Já não chega às lições que estamos tendo, acho que mais lições ainda teremos que ter daqui pra frente, viu? Pelo amor de Deus, a cada uma. O que é, Gi? Fala aqui, ó. Fala aqui, vamos ver. Que quem tá na nossa escuta é o Pedro Campos. Isso. Grande Pedro Campos, o famoso óculos tartaruga. Pedrão, tudo bem? Boa tarde pra você. Boa tarde. Algo que você já tinha antecipado lá atrás se concretizou agora. Soltura de bandidos. Mais bandidos serão soltos aí ou já foram soltos, Pedro? Joel, e essa é uma história que a gente trouxe com exclusividade, né, no Bora São Paulo, quando a decisão saiu, né, na televisão. Nós conversamos sobre isso na semana passada e trouxemos, então, que 187 presos da penitenciária de Potim, no interior aqui do estado de São Paulo, tinham conseguido progredir para o regime aberto, ou seja, vão ser liberados da cadeia. O Ministério Público recorreu dessa decisão, não conseguiu reverter a decisão, o ministro do Superior Tribunal de Justiça manteve o posicionamento original e hoje chegou o documento à Secretaria de Administração Penitenciária. Eles devem ser soltos aí nos próximos minutos, nas próximas horas. O que chama atenção é a quantidade, né, Joel? São 187 presos que não deveriam ser colocados em liberdade. Por conta do coronavírus, as transferências elas estão suspensas por determinação do CNJ, e o que as autoridades de São Paulo vão ter que fazer? Vão ter que cumprir essa decisão judicial e colocar toda essa gente na rua. Cara, não tem cabimento uma medida como essa. Eu fico tentando procurar alguma explicação para isso e certamente não encontrarei, porque ela não existe. Você soltar bandido perigoso por conta do coronavírus. Onde já se viu isso? Ô Pedro, você se lembra daquele sujeito que foi solto, acho que é coisa de 15 ou 20 dias, um cara que estrangulou, enforcou, matou uma mulher depois de sequestrá-la, ele foi colocado em liberdade também por conta do coronavírus. Imagine você, Pedro Campos e meus ouvintes, quantos bandidos de altíssima periculosidade serão colocados nas ruas agora, serão colocados em liberdade por conta dessa decisão, hein, ô Pedro? Olha, Joel, são muitos casos, eu concordo com você, também não vejo explicação para isso. Eu até acredito que o trabalho da Defensoria Pública é um trabalho importante, mas nesse caso, a Defensoria Pública tem que pensar também nas pessoas que estão do lado de fora, né? Nós que estamos aqui já sofrendo com essa pandemia e que agora estaremos sujeitos à violência desses bandidos que não estão preparados para voltar, não cumpriram, não pagaram pelos crimes cometidos. E nós temos esse caso emblemático aí que você recorda, que também exibimos há alguns dias no Bora São Paulo, na TV Band, a respeito desse criminoso que foi condenado por extorsão mediante sequestro, o crime mais grave que existe no nosso Código Penal, e ele conseguiu o benefício, esse por estar no grupo de risco para o coronavírus. Só lembrando, viu, Joel, esses presos hoje de Potim, não todos estão no grupo de risco para o coronavírus. Veja que grave que é isso. Eles estão sendo passados para o regime aberto porque, segundo a Defensoria Pública, não havia vagas no semiaberto. E o que a Secretaria de Administração Penitenciária nos disse é o seguinte: há vagas no semiaberto. Nós é que não podemos fazer essa transferência para não levar bandido de uma cadeia para outra e levar coronavírus possivelmente de uma cadeia para outra. Por isso as transferências estão suspensas. Mas assim que a pandemia passar, eles vão ser transferidos para outra penitenciária. Não pode levar coronavírus para dentro da penitenciária, mas pode levar bandido para o lado das pessoas, levar bandido para o convívio social. Pedro, vamos repercutir isso amanhã, por favor, no Bora São Paulo. Pode ser? Combinadíssimo. Amanhã cedo estaremos juntos aí para falar sobre a repercussão desse caso, que é muito importante, Joel. Tá bom, então amanhã a partir das 6 horas da manhã.
Grande Pedro Campos, um abraço a você. Bom trabalho aí. Do Pedro para o outro Pedro, só que o Panúzio agora. Ô Panúzio, muito boa tarde. Você acompanhou aquela grande operação que mostramos na TV também, que está se desenrolando ainda, mesmo porque a investigação segue. A polícia já investigava há pelo menos 7 meses integrantes do crime organizado aqui em São Paulo, né, Pedro? Pois não, muito boa tarde a você. Exatamente, Joel. Boa tarde para você, boa tarde para a Ana. Uma investigação que durou aí cerca de 7 meses, hoje culminou numa mega operação da Polícia Civil de São Paulo. Uma operação que foi cumprida, mandados em 12 cidades ao todo do estado de São Paulo. São 22 mandados de prisão. Joel, 2 desses mandados chamam bastante atenção, porque um deles é de um ex-secretário de Assuntos Jurídicos e Segurança Pública da região de Arujá, na região da Grande São Paulo. Joel, na casa desse ex-secretário foram encontrados R$114 mil em dinheiro, além de 3 armas e munição. E também o segundo alvo dessa operação, que chama bastante atenção, é um homem que já foi preso antes por suspeita de ligação com o PCC. Na casa desse segundo suspeito foram encontrados R$275 mil, além também de armas e munições. Joel, esse mega esquema dessa organização criminosa, a polícia acredita que era usada para lavar dinheiro e também tem aí dinheiro público envolvido, porque, segundo as investigações, foram criadas empresas para celebrar contratos com prefeituras municipais. Esse dinheiro seria pago, segundo a Polícia Civil, chega a milhões de reais. Tá bom, Panúzio, muito obrigado, viu? É o crime organizado arraigado em locais inimagináveis. Até amanhã no Bora São Paulo, um abraço a você. E agora, Ana, vamos para cima? Vamos pro alto? Agora a gente tem a participação de novo do Ronaldo Rodrigues, que está aqui na nossa escuta para falar sobre a situação de São Paulo nesse instante. Ronaldo, diga aí. Ana, para falar do trajeto pela Salim, com o trânsito bem mais carregado aí agora nesse momento no sentido da Vila Prudente, principalmente na passagem pela região da Praça Florestan Fernandes. O caminho no sentido da Dutra funciona muito bem. A Paz de Barros tem boas condições também nos 2 sentidos. Segue a Anhangamelo com alguns pontos de trânsito mais carregado, principalmente no sentido do centro da cidade. Zona Leste sempre a mais carregada em todos os momentos que a gente observa. Zona Oeste da cidade sempre a mais tranquilona aí quando a gente vai observando e monitorando o trânsito aí para os ouvintes. Tóquio Marine Riscos Digitais, o seguro para ataques cibernéticos com cobertura de lucros cessantes e danos terceiros. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. Ronaldo, rapidinho, como é que tá o trânsito aí nesses últimos dias? Você percebeu mais carros pelas ruas de São Paulo? Você que tem uma visão mais ampla aí do alto, aí dentro da nossa aeronave? A gente percebeu sim, viu, Joel? Quando começou a quarentena, a cidade ficou muito deserta e aos poucos foi ficando mais movimentada e aparecendo os pontos de congestionamento. A Zona Leste sempre a mais movimentada, mesmo durante aí o pico da quarentena, a gente observava pontos de parada lá pela região da Mateu Bay, da Rio das Pedras e mais para o extremo leste da cidade. Esse sempre foi o pedaço mais movimentado. E a gente sempre observa também que agora, para o final do dia, quando o pessoal começa a voltar para casa, voltou a ter pontos de parada aí pela Radial, pela Marginal do Rio Tietê, no sentido da Ayrton, e nos principais caminhos aí para a Zona Sul, como a Marginal do Rio Pinheiros, por exemplo, a partir da região da Ponte do Morumbi. Sempre mais movimentada a cidade nesse trecho leste, volto a repetir, mais tranquilona no trecho da zona oeste da cidade. A cidade vai se movimentando, a gente torce para que isso não dê ruim depois, viu, Joel? Com certeza. Ronaldo, aquele abraço, não fure nenhum semáforo aí não, tá? Farei o possível, viu? Grande abraço pros dois aí. Valeu. Aninha, fim de papo, né? Acabou. Tchau, beijos, abraços, obrigado, até amanhã. O Ronald já tá aqui, o Zaidan tá na escuta também. Tchau, gente. Até amanhã. Agora são 3h01. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes.